Fala, galera do Pântano Pop. O Pântano Pop já viu um novo Superman do James Gunn. E vamos deixar aqui nossas opiniões sinceronas. Mas antes disso, vamos pedir para vocês, antes de detestarem o que nós temos a dizer, já deixa aquele like. Se mudar de ideia, bota o dislike no final, mas já dá a sua manifestação aí e no final do vídeo escreve a sua opinião, mesmo que seja para discordar do que a gente vai dizer aqui ou para concordar. Se está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal. Temos muitos conteúdos aqui de cultura pop, música, cinema e tudo mais. Então, vamos lá com a nossa opinião sobre Super-Homem, do Thiago Arminha. Cabe aqui uma frase que eu vou amenizar, uma frase que eu falei para o Vitor, que há muito tempo que eu não vejo uma porcaria como esse filme no cinema. Geralmente eu tenho muito cuidado para não jogar meu suado dinheirinho fora, mas dessa vez ele foi todo... Olha por onde ele foi. Aqui. O dinheiro foi para lá. Quero deixar claro que eu não tinha nenhuma treta com James Gunn. Tá? Eu gosto dos filmes lá, Guardiões da Galáxia. Não é opinião de hater. Eu fui disposto a gostar do filme, né? Fui até com uma certa antecipação, né? Uma certa ansiedade em ver o filme. Mas, em momento algum, o filme entregou o mínimo que um filme desse personagem deveria entregar. Porque você pode até perdoar roteiro fraco, você pode perdoar uma série de coisas. Agora, não ter nenhuma cena que te faça assim, pô, nossa, esse é o cara, esse é o Superman. Esse é esse ícone de bondade, de altruísmo e etc. Não há uma cena que você sente isso. A minha primeira crítica é a crítica do sentimento, né? Eu estava querendo ver aquela cena do algo semelhante ao Superman segurando o helicóptero no filme original, Superman, né? Ou dele lá, um avião que queimou o motor e ele vai lá e ajuda a segurar o avião, levar o avião. Eu esperava uma cena assim que desse aquele sentimento, pô, esse é o cara, né? Que o filme de 1978 tem aos montes, esse tipo de cena. Mas o do James Gunn não tem. Eu queria me empolgar vendo esse Jesus Cristo, esse Salvador, esse cara, e nada mesmo. E quando a gente vai para roteiro, atuações, né, eu vi uma tonelada de vídeos de entendidos de cinema dizendo que uma coisa é garantida, que o trio principal vai muito bem, que são excelentes atuações. Não concordo. A atuação lá da atriz como Lois Lane, em primeiro lugar, que ela não tem muito espaço, parece que o personagem fica perdido a partir de determinado momento do filme, e aí isso piora ainda mais, torna impossível a atriz se destacar. Não achei a atuação lá do David Corenswet impressionante, como muita gente vinha falando, e o Nicholas Hoult como Luthor, pelo amor de Deus. Aí, cara, deve ser um ponto baixo, mais baixo da carreira do Nicholas Hoult. E é um bom ator, é um ator que eu gosto, desde quando ele era garotinho lá, no filme About a Boy, lá com o Hugh Grant. Mas, coitado, nesse filme o roteiro não ajudou e ele tá péssimo Luthor. Eu acho que é o pior Luthor de qualquer versão do Luthor. Eu tinha ouvido falar que o filme era episódico, né? Era uma sequência de episódios, já o Superman vivendo tal situação, mas eu já assisti filmes episódicos onde existe um roteiro, onde cada episódio acontece.
né? Aqui não acontece nada, aqui não existe roteiro, é só uma sequência de cenas muito mal ajambradas, que mal se encaixam uma nas outras, não tem um resquício de uma trama, não existe uma trama, é só pirotecnia e outras coisas que eu acho que o Vitor vai falar melhor do que eu, a coisa de bichinho e talvez a coisa que mais me desagradou como fã do personagem, como alguém que viu o Superman de 1978, claro que não em 1978, depois, né? Como quem viu e ficou fascinado com o filme, é pegarem o Jor-El, né? Pai do Kal-El, e a esposa, então os pais do Superman, e descaracterizarem, transformarem os personagens em conquistadores, né? Que estão lá, vai lá, meu filho, conquista, domina lá aqueles seres humanos lá inferiores. Então, como eu brinquei com o Vitor, seria algo semelhante aos pais do Bruce Wayne aparecerem vivos quando ele tivesse 30 anos e falasse assim, nós só fingimos nossa morte porque você era muito mimadinho e tinha que virar homem. Total, assim, desrespeito, uma coisa desnecessária. E, aliás, eu acho que o Vitor vai desenvolver isso melhor. Nem é desnecessária, é necessária para os planos do James Gunn, né? Eu já estava achando o filme uma porcaria. Quando chegou nesse momento que revelou isso, que alterou completamente, que você tem aquela coisa altruísta, né, dos pais do Superman, e virou o contrário, transformou os caras nos nazistas, vai lá, meu filho, conquista aqueles inferiores. Sinceramente, ali, se eu já estava detestando, dali para frente, passou a ser o pior filme da história, mesmo que não seja o pior filme da história, ele é. E eu acho que pior ainda é que não acho que ele transforma os caras em nazistas, não. Ele transforma os caras em chineses ou em iranianos. Mensagens subliminares do Thiago Arminha. Mas, enfim, depois a gente fala disso. E vou deixar aqui também o registro rápido, que eu estou estupefato em como as críticas têm sido pró James Gunn, pró esse filme, a favor do filme, inclusive críticos profissionais, crítico que estava no Festival de Cannes, tecendo críticas a filmes que foram exibidos no Festival de Cannes e elogiando o Superman de James Gunn. Aí, cara, não dá para entender. Né? Sinceramente, parece que o Pix andou caindo aí. Eu ia falar sobre isso. Quando você disse que achou que não tem nenhuma cena, né, que mostre esse super-homem, o Salvador, a gente foi entrar nessa, e as críticas são todas dizendo o contrário do que você está dizendo, assim, né, o super-homem é isso, é a bondade, é a pura bondade, é esse super-homem que a gente queria ver. Eu sugeriria a você, Wando, que você revisse Guardiões da Galáxia com o super-homem na cabeça. E depois você revisse o nosso vídeo detonando esse... E você vai falar, cara, eu acho que o Vitor estava mais certo do que eu quis admitir. Porque o Thiago Arminha, ele é desonesto. Eu já falei isso outras vezes e eu vou falar com mais convicção do que nunca. Ele é desonesto. Ele é desonesto. Ele tem recados para dar ali que ele coloca várias armadilhas no caminho para pegar as pessoas distraídas, para pegar essa esquerdinha caviar, essa esquerdinha que, na verdade, é um bando de burguesinho que acha que tem fetiche com coisa de pobre e eu sou de esquerda. Essa galerinha aí que gosta mais de bicho do que de gente, né, quer ser socialista, mas não gosta de ser humano, gosta de cachorro. E nada contra gostar de cachorro. Eu adoro bicho, né? Fiz faculdade de biologia por causa disso, né? E adoro animal, sempre adorei animal. Não é questão de não poder gostar de bicho. É que são aquelas coisinhas assim, de você colocar aquelas armadilhas que o cara vai,
Aí eu tô dando uma mensagem subliminar aqui, mas a pessoa tá distraída demais, curtindo aquela coisa esvaziada e superficial de bondade. O cara tá distraído com um cachorrinho fofo, que fica brincando. Nossa, parece com o meu vira-lata lá em casa, lá que quebra tudo lá em casa, esse cripto. Nossa, que fofo. Tá distraído com o Super-Homem resgatando o esquilinho, né? O filme do James Gunn é um terreno minado. Por isso que eu sugiro, veja o Guardiões da Galáxia, porque isso tudo também já tinha ali. É um terreno minado. Ele coloca uma proposta aparente de falar de uma coisa positiva, mas que ele coloca de uma forma extremamente fútil, como se fosse aquela pessoa que, tipo, uma vez que eu fui assistir uma peça infantil, vale esse parênteses para poder ilustrar o que eu estou querendo dizer, que era um cara que ele falava sobre a questão do desperdício de comida. Aparentemente uma bela mensagem para as crianças, cara, não desperdiça comida. Comida é uma coisa valiosa. Você tem o privilégio de ter a comida, tem gente que não tem. E aí a peça terminava com lição aprendida pela criança. Ela, beleza, agora eu não vou mais desperdiçar comida, eu vou guardar para mandar para o filho da empregada. Tu acredita nisso, Evandro? Era isso a peça. Terminava assim. É típico de uma pessoa que não entendeu nada, tá querendo falar sobre um assunto, mas não entendeu nada sobre aquele assunto, né? Por isso que é aquela cabeça de burguês. É isso aí, realmente, não pode desperdiçar comida, né? Tem gente que passa fome. Então, dá para empregada a comida, tipo, sobra, dá o lixo para empregada. Também eu acho que o James Gunn é esse tipo de cara, o cara que ele quer falar sobre um assunto do qual ele não entende, e eu acho que, na verdade, ele nem quer falar sobre esse assunto. Ele está colocando esse assunto ali para parecer que aquele é o foco dele, e o foco dele é outro. E eu vou chegar nisso. Por que que eu acho que o problema do Jor-El, né, é muito grave? Porque ele está o tempo inteiro falando assim, não, esse filme é um filme anti-Trump. É um filme anti-Trump, e aí tem um monte de gente falando, não sei o quê, é isso aí. Esse filme é um filme anti-Trump. Porque ele está o tempo inteiro falando, o super-homem é um alienígena, ou seja, um imigrante, e a gente está colocando ele como herói. E todos os personagens coadjuvantes que ajudam o super-homem são imigrantes. É um cara que aparentemente ou é indiano, ou é paquistanês. Aí tem uma hora que ele salva uma mulher, e a mulher é uma oriental, ou coreana, ou chinesa. É sempre essas coisas assim que vai fazer. Tá vendo, Vitor? Você tá vendo chifre em cabeça de cavalo. O filme é um filme que apoia os imigrantes, falando que você não tem que temer os imigrantes, que você não tem que temer os estrangeiros, que eles são legais. O próprio Super-Homem é legal. Não, não tá. Porque justamente o imigrante mor, ele é transformado agora na China. Ele é transformado agora no Irã. Ele é transformado na Coreia do Norte. O que o filme, para mim, está dizendo? O teu vizinho coreano, ele é gente boa, mas a Coreia do Norte é império do mal. O teu vizinho chinês, ele é gente boa, mas a China é inimiga, assim mesmo, tá? O teu vizinho ali do Oriente Médio, ele pode até ser legal, mas o Irã é império do mal, a gente tem que destruir o Irã, né? No final das contas, o que está sendo dito é, sim, tenha medo do estrangeiro. Sim, tenha medo dos imigrantes. Fingindo que está dizendo, cara, isso é muito ardiloso do Tiago Arminha. Fingindo que você está dizendo, não tema os imigrantes, você está dizendo claramente que é para temer eles sim. Porque você transformou, a partir de agora, os pais biológicos do super-homem, eles queriam de fato destruir a gente. Eles queriam, então, assim, o super-homem é legal porque ele abandonou a identidade dele de imigrante. O Superman é maneiro porque ele abraçou o American Way of Life, que é o que nós, americanos, que somos o melhor país do mundo, tentamos fazer com todo mundo. Levar o nosso modo de vida, a liberdade, freedom, para todos os países. E alguns deles, porque são o império do mal, não aceitam. Rejeitam a gente. São anti-americanos. Faça como o super-homem. Faça como aquele amigo do super-homem hindu que é assassinado pelo Lex Luthor. Faça como aquela moça vietnamita, ou coreana, ou chinesa. Abandone a sua identidade e passe a ser um americano. Não tema o estrangeiro. Transforme-se num americano. Tem nada melhor
para transformar o imigrante de Krypton num americano do que um casal de velhinhos fazendeiros, Do Bible aqueles, Belt americano. aqueles típicos velhinhos do sul, fazendeiros do sul dos Estados Unidos, que vão lá ensinar o imigrante cósmico a ser americano. Perfeito, Evandro, é isso. Esses recados estão todos lá. Só que o James Gunn disfarça toda a verdadeira intenção dele, que é de mostrar, sabe, os Estados Unidos é o maior país do mundo, American way of life is the best way of life, né? Não existe nenhuma, nós somos os melhores, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de enxergar o mundo é perfeita e os outros aqui rejeitam porque não são inteligentes. O super-homem é inteligente, por isso que ele é um herói, por isso que ele serve para ser o salvador. E outra coisa, o filme já começa deixando esse recado claro e só não vê quem não tá afim, porque ficou distraído com a primeira cena de todas, que já é o cachorrinho fofo, que é a coisa do o super-homem intervindo numa guerra de um outro país. E aí, claro, o filme mostra que o super-homem fez o certo, porque o país que estava invadindo o outro queria dominar o outro e no final, dando mais um spoiler, é porque o Lex Luthor queria ficar com aquele país para ele também, né? Então ele tinha planejado junto com o presidente do país invasor, né? Então a narrativa o super-homem fez a coisa certa. É exatamente a narrativa que os americanos querem vender sempre para a gente quando eles invadem algum país. Nós invadimos o Vietnã porque nós tínhamos que interferir, porque a China e a União Soviética queriam tomar a liberdade do povo vietnamita. Não é porque a gente quer o mercado deles e dominar o Sudeste Asiático inteiro. É porque a gente está protegendo. Nós somos os grandes super-homens do mundo. Nós invadimos para proteger. Nós invadimos a América do Sul e colocamos a CIA para poder criar, fomentar ditaduras militares no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, porque nós somos o super-homem que está fazendo isso para evitar que o império do mal, o Lex Luthor, que é a China, que é a União Soviética e agora é a Rússia, continua sendo a China, né, que é o Irã, venha e tome esses lugares e tire a liberdade tão valiosa desses povos pacíficos, desses brasileiros pacíficos, esses argentinos pacíficos, esses nicaragüenses pacíficos, esses cubanos pacíficos, né? Então o super-homem vai lá e intervém. Então o recado que o James Gunn quer dar de verdade não é sobre a bondade. O recado que o James Gunn quer dar de verdade é: nós estamos certos, nós somos a polícia do mundo. Não é isso que o filme está dizendo? O super-homem pode intervir. Aí vem um menino lá com a bandeira, um menino lá com uma carinha bem de pobre, num lugar desértico, né? Tá tudo ali muito claro. É um país do Oriente Médio, é um país da África do Saara, né? Que os Estados Unidos estão sempre se metendo porque tem petróleo, né? Então a narrativa é disfarçada, não, que o super-homem é uma pessoa boa. Então quando você vê uma pessoa boa, um super-herói bom, criado por pais que dão conselhos bonitos e não sei o quê, que é uma pessoa como eu e você, né, Evandro, né, que ama e que sofre, e que já começa o filme arrebentado, mas, né, porque olha como eu também tenho os meus maus dias. Aí você fica, poxa, eu também queria que o Super-Homem invadisse aqui. Ah, Super-Homem, vem invadir o Brasil para intervir, né? É isso, cara. Quando você vê um cara assim, aí você quer. E é isso que o Thiago Arminha está fazendo. Criar uma narrativa para poder, globalmente, com a propaganda bela de Hollywood, né, de levar o American Way of Life para as pessoas, e as pessoas ainda acharem que é bonito. E tem outra coisa que torna mais grave ainda. No filme, as vozes que se levantam contra a intervenção do Superman num assunto que não tem nada a ver com ele, a guerra lá entre dois países, é mostrado como alguém que está sendo manipulado pelo Luthor para o Luthor conseguir a autorização para destruir o Superman. Ou seja, quem critica a intervenção do americano defendendo os fraquinhos que estão sendo atacados pelos fortes, né? Porque é isso que é vendido no filme, quem critica está errado. Quem critica é um idiota manipulável, né? Que está sendo manipulado pelo mal, que é o Lex Luthor.
Eu fico muito feliz quando você fala que você não se sentiu emocionado em momento algum, irmão. Pô, eu falei, cara, me dá esperança. Alguém na humanidade não está caindo nesses truques baratos. Agora, quando eu vejo o como as críticas, tanto dos Estados Unidos quanto daqui, estão vendo, realmente esse filme é um filme anti-Trump, esse é um filme que está tentando resgatar os valores que se perderam, a bondade, né? As pessoas caindo nesse papo, pessoas que eu tenho como inteligentes, eu fico muito sem esperança mesmo, assim, triste. Eu fiquei meio deprimido quando eu vi o filme e depois vi as críticas. Porque eu falei, cara, realmente, toda aquela coisa que estão falando, que essa coisa de a gente estar tá com o celular o tempo inteiro, tá todo mundo com um déficit de atenção, porque é um excesso de informação, né? Você vai fazer uma coisa, daqui a pouco já o WhatsApp te atrapalha, o Instagram te atrapalha, você já para olhar, e que isso está afetando a cognição das pessoas. Ao ver essas críticas, eu começo a achar que isso é realmente verdade, que esses estudos não estão viajando, que a capacidade cognitiva das pessoas está sendo afetada. Porque elas não estão sendo mais capazes de sacar truques que, se fosse há 20 anos, eu acho que essas pessoas teriam sacado. Porque se as pessoas ficarem bem burras, bem sensíveis, você pode fazer qualquer coisa. Qualquer mensagem que você colocar, as pessoas vão cair. Elas perderam a capacidade de criticar, a capacidade de analisar, a capacidade de ver as armadilhas que estão sendo colocadas ali para ela não ver qual é a mensagem verdadeira que está ali por trás, né? Então isso me deixa muito preocupado e triste. Você falou dos truques dele. Eu acho que ele já foi melhor nos truques para enganar. Nesse filme ele manda muito mal nesses truques. Então, por exemplo, aquela questão toda do Superman estar querendo salvar o Kaiju, aquilo aí não gera emoção nenhuma, né? Porque, assim, qual seria a regra básica de um roteiro? Primeiro, você mostrar que o Kaiju é uma vítima da manipulação genética do Luthor e tudo e tal. Mostrar um Luthor pegando um animal comum e usando alguma tecnologia lá para transformar num caju e fazer o animal sofrer. Aí você se envolveria muito mais. Outra coisa é o humor. Outra coisa que ele falhou miseravelmente. Eu não consegui dar uma risada de nenhum alívio cômico. Não consegui dar uma risada. Aí botaram lá aquele Guy Gardner lá, como alívio cômico. E é uma coisa assim idiota, mas é tão idiota que você não consegue achar engraçado. Eu acho que talvez, não sei, não acho que é porque ele desaprendeu. É que eu acho que, assim, quanto mais as pessoas vão ficando burras, menos você precisa se esforçar para enganá-las. É por isso que eu acho, é como se o Thiago Arminha fosse esse cara. Eu vou trabalhar para essa apreciação crítica, para essa apreciação artística, para seja cada vez mais nivelada por baixo, porque quanto mais nivelada por baixo, mais fácil fica manipular. Ou seja, menos truques eu preciso usar para poder manipular pessoas. Eu não me incomodo que ele tente fazer no filme do Super-Homem ou um filme com um monte de gracinha. Eu até não gostaria, mas não me incomoda isso não. Eu não me incomodo que o Super-Homem passe a ser um cara ingênuo, né? Porque isso também faz parte até da personalidade dele, o cara que foi criado no campo, na roça. Ele é meio ingênuo. Beleza, isso não é o que me incomoda. O que me incomoda é o que ele pega. Ele pega essa ingenuidade e usa como uma arma para poder, né, manipular as pessoas que estão assistindo. E como você bem disse, né, Evandro? Sem nem precisar se dar o trabalho de ser mais elaborado nos truques que ele usa, né? Comparado com Guardiões da Galáxia, ele se deu até menos ao trabalho, pelo menos a impressão que dá de manipular as pessoas. Eu falei, e vai ser fácil manipular as pessoas. Bota aí dois, três coadjuvantes imigrantes, passamos a questão olha, o imigrante, e aí depois a gente fala que botamos bastante cachorrinho, esquilinho, caijuzinho fofo, né? Que não é fofo, tá matando um monte de gente, mas ele faz uma narrativa que deixa tudo tão raso, né? Eu fico impressionado com isso. Ele tem essa coisa, ele coloca as coisas de uma forma tão rasa. Gente, a cidade está sendo destruída, tem um monte de gente, a gente imagina que tem um monte de gente morrendo ali, naquelas coisas, né? Mas tudo bem, é só alívio cômico, é só brincadeira, é só fazer piadinha. Uma crítica que a Simone fez, né, minha esposa, ela falou assim, que ela detestou a forma como a mulher é retratada.
a questão lá da namorada do Luthor, lá, as namoradas do Luthor, ela achou ridículo aquilo ali, ridículo. E o quanto a menina é vazia, é tonta, é feita de idiota pelo Jimmy Olsen, etc. Fica mais uma crítica aqui, a coisa de como ele trabalha mal a mulher, como a Lois Lane também, que é um personagem que depois do início fica perdidão no filme. Parece que ele não sabia o que fazer. Ah, essa mulher aqui, o que eu vou fazer com essa mulher? Na boa, cara, o que você vai esperar de um cara que faz piada sobre pedofilia? I rest my case. Se você chegou até essa parte do filme, né? Se você conseguiu chegar, se não ficou ultrajado, se você parou um pouquinho para ouvir o que nós estamos falando, você percebeu que nós não estamos querendo jogar o Superman, as histórias de Superman aqui, ó. O James Gunn é que fez isso.